Olha aí. Bom, pessoal, hoje eu estou com a Karina Baixa. E aí, Karina, tudo bem? Tudo bom, Renato? E você? Tudo ótimo, é um prazer recebê-la aqui no meu podcast. E a ideia é a gente bater um papo um pouco, entender um pouco da tua vida, da tua trajetória, você como biohacker na França, e contar um pouquinho da tua história para nós, né? Fala para nós, conta um pouco sobre você. Quem que é a Karina hoje? Então, faz 17 anos que eu moro na França. Eu vim para cá em 2004. Eu era corredor de aventura. Eu sempre corri com a equipe Atena. E eu vim fazer uma prova na Córcega. Acabei conhecendo meu marido. Acabei ficando por aqui. Então, aqui a gente tem uma vinícola. Tudo é vinho orgânico, biodinâmico. E é isso que a gente tem feito os 17 anos para cá. A gente também tem umas oliveiras, a gente planta, faz um pouco de horta, tenta fazer um pouco de tudo que tem numa fazenda. Tem os porquinhos, tem as galinhas, os ovinhos. E então a minha vida nos últimos 17 anos foi ser fazendeira, criar meus filhos e conseguia fazer algumas corridas de aventura, mas com a vida de mãe e tudo fica sendo um pouco mais difícil. 2 anos atrás a gente teve a oportunidade de poder ir para o World Toughest Race, que foi o Eco Challenge de Fiji, que eles refizeram 17 anos depois o último, que foi em 2002. Então a gente refez a equipe Atena, com a Chubi Guimarães, a Nora Aldrá, e eu e o Zé Caputo, e fomos competir essa incrível aventura de 12 dias na selva das Ilhas Fiji. Foi bem difícil. Uau, 12 dias. Quando você fala em aventura, não é um endurance, né? É um negócio assim mais caminhada, mais trilha. Corrida de aventura engloba tudo que é esporte outdoor, com navegação, né? Mapa, bússola, a gente não tem direito ao GPS. Aliás, durante a prova a gente não tinha direito nem de tirar foto, porque foi um reality show para Amazon Prime e a gente não tinha direito às imagens. Então a gente assinou um contrato de 12 páginas Caramba. para deixar eles terem direito sobre todas as imagens da gente. Foram 66 equipes e do mundo inteiro. E era o Bear Grylls, não sei se você conhece o Bear Grylls, que foi Claro. o host da prova. Uau, estou pesquisando no YouTube aqui, então eu encontro. Então a gente Eu encontro a. encontra Que na legal. chama World Toughest Race na Amazon Prime. Todo mundo Uau, pode ver a corrida. Foi ao ar em julho do ano passado. que legal. E era só com a bússola, né? Indicando ali. E como é que era essa experiência? Só para contextualizar um pouco para o pessoal. O objetivo é chegar o mais rápido possível ali na linha de chegada? Então, foram 12 dias, né? Então, são vários mapas. Foram divididos em quatro etapas grandes. E cada etapa a gente recebia os mapas. E cada Hum, etapa tinha várias modalidades. Não era só a pé, nem só bike. Mudava todo o tempo. Então, teve uma hora que a gente teve que construir um barco de bambu, chama Billy Billy, e a gente levou corda, levou faca, todo o tempo a gente tinha que estar com material obrigatório, e você vai passando de checkpoint em checkpoint, até chegar no final da prova. E não para nunca, não tem dark sono, né? Não, você para dormir quando você quer. Então, para organizar a equipe assim, tem que ter uma logística muito boa e uma estratégia também que para legal. saber onde vai dormir, porque é difícil dormir no meio de um rio que está tudo molhado. Então, você tem que ter uma estratégia para saber, a gente vai levar mais ou menos 12 horas nesse rio, vamos tentar parar para dar uma descansada nesse lugar, tal, não sei o quê, para continuar. É bem estratégico. Então, essa foi a prova. E, Foi e muito nessa. difícil a parte de É, não dormir. Para mim, eu acho que foi a pior parte. Eu não estou mais não. acostumada. Quando a gente está mais jovem, passa mais fácil. Agora é mais difícil. E nessa época A você. cabeça não funciona, tudo. Uhum.
E nessa época você já era biohacker, já tinha um conhecimento ou esse mindset de hackear as coisas para otimizar, melhorar? Então, mais ou menos, eu não conhecia o termo biohacking, né? Há 2 anos atrás eu comecei, logo depois que eu voltei dessa prova, aliás, que foi em setembro de 2019, porque eu tive um motivo para começar tudo isso, mas eu sempre meditei, fiz exercício de respiração, porque eu sou professora de yoga desde os 18 anos, eu fiz a Universidade de Yoga do Mestre De Rose, aí depois eu saí né, desse tipo de yoga, eu comecei a fazer outros tipos de yoga, mas sempre fui professora, e aí eu utilizava várias técnicas de respiração, vários asanas, para quando eu estava com muito frio, ou quando eu estava muito cansada, etc. Então eu já fazia um pouco de biohacking, na verdade, sem saber. Mas depois que eu voltei dessa prova, eu acho que todos os meus hormônios e tudo deu uma modificada mesmo. A gente comeu muito mal nessa prova, e isso que me levou a procurar saber mais coisas sobre o biohacking, alimentação, tudo. Nessa época que eu fazia yoga, eu era vegetariana, mas depois que eu cheguei na França com 25 anos, então há 17 anos atrás, já era muito difícil ser vegetariana, então eu voltei a comer carne. Ah, entendi. Mas, Interessante. mas depois que eu voltei da prova, que eu estava dormindo mal, meu corpo não estava respondendo como eu queria, eu estava meio deprimida e tal, aí eu comecei a procurar mais coisa sobre o biohacking em si. Legal. E quais foram as tuas fontes do biohacking, assim, quando você começou a pesquisar e otimizar a sua saúde? Então, primeiro eu comecei, acho que a primeira pessoa assim a quem eu ouvi falar de biohacking e tudo foi o podcast do Dr. Duprá, que é um podcast brasileiro. Depois eu ouvi um pouco do Dr. João Vitor Azini e tudo. E aí, ouvindo eles, eu já comecei a procurar uns podcasts em inglês, eu falo inglês bem. Então, eu já caí nos podcasts do Ben Greenfield, David Asprey, todos esses que todo mundo conhece. Hoje em dia eu tenho, sei lá, nem dá para ouvir todos os podcasts que eu quero, são tantos. Mas aí eu comecei a realmente me interessar por tudo e decidi fazer um treinamento de coach em saúde, health coach. Então, eu faço o treinamento Optimize com o Brian Johnson, que não é só nutricional, não é só coaching de saúde, tem muita parte filosófica, estoica, é bem interessante, estou adorando fazer Ah, essa educação. esse coach do Brian Johnson aí é bem cobiçado. É interessante saber que ele também entra na parte estoica, né? Que é uma área pouco falada no biohacking, mas extremamente útil no dia a dia, né? O fato de você ter a resiliência para passar pelas dificuldades da vida, né? Ah, não, tem tudo a ver, é super complementar, assim, eu acho que todo mundo que estuda biohacking tem que estudar um pouco de estoicismo, dessa filosofia antiga para poder aplicar, uma filosofia que seja bem aplicável, assim, no dia a dia. Você ter bastante resiliência, saber que não é só hedonismo, quer dizer, não tem só o presente. Aí você liga isso por exemplo, com a dopamina, com todos os neurotransmissores que você tá estudando para ver, isso daqui vai trazer mais um, como se diz? Difícil para falar 3 línguas, estou perdida. Tranquilo. Você vai procurar saber utilizar exatamente os tools, né, os utensílios que você aprende com a filosofia estoica no dia a dia tanto do biohack como no seu trabalho, na sua vida de todo dia, na sua relação com os outros, tudo é super legal, super interessante. Eu Legal. recomendo a todo mundo ler. Tem um autor que é contemporâneo, né, que é o Ryan Holiday, que tem uns livros incríveis de estoicismo. Recomendo bastante. Também tem os antigos, né, Sêneca, Marcos Aurélio, esses mais conhecidos pelo estoicismo.
Legal, eu já li alguns já, até do Ryan, já cheguei a dar uma folhada, não cheguei a ler inteiro. Mas bem interessante, eu me interesso bastante pelo estoicismo. Que legal. E você também tinha comentado que você trabalha com medicina de plantas. Então, na verdade, é uma medicina mais américa indiana, que são as plantas de poder, né? Que são as cerimônias, como a ayahuasca, eu faço muito temazcal aqui. O temazcal é uma cerimônia da linhagem vermelha mexicana, que é a gente chama de sweat lodge em inglês, que na verdade é uma casinha assim que se faz com bambus ou com minha filha, com bambus ou com algum tipo de madeira que seja flexível, e aí a gente faz um fogo, né, fora da casinha, e a gente põe umas pedras vulcânicas e entra essas pedras na casinha e representam como se fosse a barriga da mãe terra. Então tem toda uma cerimônia, a gente passa por 4 portas que representam os 4 elementos da terra. É uma cerimônia linda e é incrível, parece que você morre e que você renasce durante a cerimônia, assim. Então, não é uma cerimônia com plantas de poder, mas é uma cerimônia xamânica também, que vai trazer, que vai te fazer refletir, que vai trazer outras coisas na vida, o que você está procurando, na verdade. Uhum. Aí nessa cerimônia você faz a montagem, né, que é basicamente o simbolismo ali. E você chega a consumir alguma planta, alguma coisa para trazer essa reflexão? Não, é só Não, é só na transpiração na mesmo. transpiração. Porque como a gente entra essas pedras quentes, e a casinha é fechada, né? A gente fecha com feltro ou com cobertura, assim. Uhum. Então, cada vez vai ficando mais quente. E a gente vai jogando água nas pedras quentes. E durante esse tempo a gente pode fazer mantra, pode fazer uma meditação, faz bastante agradecimento, faz todo um processo, que cada pessoa que guia a cerimônia tem um jeito diferente de fazer. Uhum. Mas sempre com essa ligação com a terra, com o ar, com a água, com o fogo. Mas a gente não consome nenhuma planta, não. Ah, que legal. Já o coração bate forte porque fica bem quente e a gente fica mais ou menos umas 3, 4 horas lá dentro. Uau, é como se você entrar numa sauna, então, num lugar bem quente, acima de 60 graus, aí 40 graus, 60. Deve ser mais mesmo, deve chegar a uns 70, 80 graus, eu Uau. acho. Eu tenho uma sauna, eu faço sauna como biohacker quase todo dia, mas e eu acho que o temazcal às vezes fica mais quente. E aí você tem umas oscilações, tem uns períodos que você está se sentindo bem, aí você canta, você está bem, tem umas horas que você fala, ai, é muito difícil, aí você deita um pouco na terra, porque você está em contato direto com a terra, e que está um pouco mais fresquinho. Não é sempre fácil. É que nem a vida, né? Tem períodos difíceis e um pouco mais fáceis. É uma jornada lá dentro, né? Você É vai uma passando. jornada. Eu Interessante. recomendo a todo mundo fazer uma vez, porque é realmente incrível como cerimônia. Porque além do calor, você tem, igual você falou, deitar na terra e tal, tem o grounding, né? Tem todo esse aterramento, essa aproximação com a Ah, terra, tem. né? Ah, completamente. Você tá completamente na terra, sem nada, e tá tudo escuro, então você não tem essa coisa do olhar do outro, nada, porque a cerimônia, a origem da cerimônia era só para a mulher, que era o momento das mulheres se reunirem e tal, para poder meditar, para poder agradecer pela vida, pela Pachamama, pela mãe, terra e tudo isso. E depois virou uma cerimônia, hoje em dia, depende do lugar, você pode fazer só com mulher, ou tem cerimônia só de homem, ou cerimônia mista, não importa. Uhum. O importante é você estar lá com você mesmo e conseguir passar essas dificuldades, e tem horas que são muito alegres, tem horas que são mais introvertidas, mas é bem interessante. Legal.
E você comentou do ayahuasca também, você também já participou dessa cerimônia? Sim, eu já fiz várias cerimônias de plantas diferentes. Uhum, A ayahuasca vem da bacia amazônica, né? Então a gente, mas é bem diferente o trabalho, né? Que a gente chama, que é um trabalho que a gente faz, é bem diferente do trabalho do Temascal, que vai ser bem diferente do trabalho do Huachuma, que é uma outra planta de poder. E cada região tem suas plantas, como o rapé, como o cambô também, que é tipo uma vacina da Amazônia. uhum, Cada cerimônia tem um objetivo e tem um trabalho diferente, assim. E não é uma coisa para fazer, quero experimentar Tem gente que faz, por exemplo, assim, não é uma cerimônia, mas que toma champignon, cogumelo mágico para rir e tal, não sei o quê. Quando a gente faz um trabalho com uma intenção, quando a gente respeita a planta, que tem todo um ritual em volta, é bem diferente. O que você ressente, você vai pôr sua intenção, você vai saber exatamente o que você vai querer trabalhar. Então, eu acho que tem que ter esse respeito pelas plantas, né, para poder fazer essas cerimônias. Não, uhum. porque virou uma coisa muito lugar comum hoje em dia. Tem mesmo no Peru, hoje em dia tem o turismo, pessoal que vai lá para fazer isso, achando que é uma coisa bem leve, tudo, e às vezes vai bem fundo na cabeça. A gente fala que eu ouvi uma metáfora que eu achei interessante sobre a ayahuasca, que a nossa cabeça é como uma montanha de neve e que a gente sempre faz o mesmo caminho para descer a montanha. E quando você Uhum. toma a planta, é como se nevasse. E aí você começa a fazer caminhos diferentes para descer a montanha. Então você faz, sei lá, sinapses diferentes. Você vai utilizar outros outros lugares da sua mente. Você vai conseguir pegar uma memória bem antiga e pôr no contexto de uma coisa recente que aconteceu. Enfim, eu acho que a gente não conhece ainda todo o processo, né, que acontece na mente quando a gente toma essas plantas de poderes. Eu sei que hoje em dia tem muita experimentação em universidades, tal, mesmo para cura de depressão, cura sei lá, de alcoolismo, de Uhum, substâncias, de drogas pesadas. Tem uhum, até um centro no Peru que chama Taquiwazi, que é um francês que foi para lá, ele chama Jacques Mabit, e foi para lá há uns 30 anos atrás, e ele cura toxomania com suco de tabaco e ayahuasca, e cerimônias de ayahuasca. Então, ele utiliza essas plantas de poder para curar uma adicção a alguma droga. E ele tem um sucesso incrível das pessoas que vão lá e que façam. Não é uma coisa que você vai lá e vai ficar 2, 3 dias, ou só vai lá, fica, sei lá, 6 meses para poder se curar, trabalha na vida do vilarejo, de todo dia, tudo. Então, ele acaba fazendo a inserção dessas pessoas também na vida de todo dia, o que é bem interessante, porque às vezes tem, sei lá, algumas coisas, alguns lugares que o pessoal vai para desintoxicar e volta para casa, e volta para os hábitos normais, volta a ver as pessoas que trazem o gatilho para consumir de novo. Então, ele ajuda e eu acho que essas plantas, elas realmente vão bem profundo no nosso subconsciente, e onde a gente ainda não consegue entrar, onde a gente não consegue entender. Então, uhum. mesmo com uma psicoterapia ou com uma terapia mais conhecida, a gente não consegue ir tão fundo quanto a gente consegue com essas plantas de poder. Mas, Interessante. mas eu acho que Interessante. ainda Pode falar. são coisas que ainda tem que ser estudadas mais a fundo para poder ser aplicado para todo mundo. Eu acho que ainda a gente ainda não tem todas as informações. Uhum. Um dos princípios do biohacking é o autoconhecimento, é o conhecer a si mesmo, seja psicologicamente, igual a gente está falando aqui, ou biologicamente, né? E essas cerimônias, elas trazem um autoconhecimento incrível de si mesmo, né? Onde você consegue criar reflexão,
meditar em cima disso e criar melhorias, né? E galgar ali novos caminhos, que muitas vezes sem esse tipo de reflexão você não consegue trilhar, ou você se bloqueia, né? Você trava. A gente pode dizer que essas cerimônias, elas são nootrópicos para nós aqui, quando você... É que, assim, no Brasil, pelo menos, quando nós consumimos alguma coisa, a gente chama de nootrópico, que cria Uhum. uma reação cognitiva diferenciada do padrão. Eu acho que a gente pode chamar de nootrópicos naturais da floresta. Mas é muito diferente, por exemplo, o seu estado, se você tiver comendo bem, dormindo bem, pegando sol, tudo que a gente aconselha no biohacking, e você vai fazer uma cerimônia dessas, ou quando você está no estado de estresse, tá super mal, tá deprimido, tá cheio de cortisol e de adrenalina para todo canto, e você vai fazer uma cerimônia dessas, a planta vai responder de uma maneira completamente diferente. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado, eu acho que a gente tem que se preparar para poder tomar esse nootrópico, sabe? Não é uma coisa tão fácil assim. Eu acho que é muito mais poderoso do que a gente pensa. Então, acho que, bom, ter uma vida incrível, você tem que ter seus fundamentais bem, assim, dormir bem, comer bem, isso é o básico. Senão, mesmo porque toda a parte mental é muito ligada à parte física, é tudo a mesma coisa, né? Então a gente não pode, vou fazer que trabalhar, me estressar o tempo todo e, tá, não vou comer açúcar. Mas isso não adianta se você quiser ter uma vida boa, aproveitar cada minuto dos seus filhos, tudo, se você não faz a lição de casa inteira, assim. Então, eu acho importante, primeira coisa é saber o que você está fazendo com seus fundamentais, né? Com as coisas mais importantes, básicas da vida, e depois você vai procurar outra coisa, depois você vai procurar os nootrópicos, ou procurar saber o que está acontecendo com Bom você. ponto. Bom ponto. O que eu tenho visto muito no Brasil são muitos jovens se aventurando e diretamente em nootrópicos. As pessoas, elas perderam, assim, tipo, eles chamam de biohacking, mas na verdade é a utilização de toxinas, né? Não vou dizer drogas porque nem sempre, muitas coisas são naturais, mas eles fazem uma má utilização, tipo, eles querem performar sem construir o básico, igual você disse, que é a questão do sono, a questão da qualidade de vida e tudo mais. E um outro ponto interessante que vale afirmar, né, para o pessoal que está ouvindo, é de que essas cerimônias, elas são interessantes quando bem guiadas, né? Por exemplo, tem que ter pessoas responsáveis, certificadas, pessoas que conhecem a fundo para guiá-las, né, nessa cerimônia, correto? Com certeza. Mesmo a energia das pessoas que estão na cerimônia vão ter um efeito na sua cerimônia. Então, eu acho que você tem que estar com pessoas de confiança, você tem que ter confiança no xamã, né? Na pessoa que guia a cerimônia e nas pessoas que estão em torno de você também. Porque tem gente que vai fazer cerimônia, sei lá, não sabe aonde, não sabe com quem e tudo, e acaba se sentindo mal. Isso é normal porque a nossa energia ela expande, né, durante essas cerimônias. Então, se você tem uma pessoa que está com uma energia não tão boa perto de você, eu acho que pode ter uma consequência meio grave, assim. Uhum. E essa história de tomar nootrópico sem fazer a lição de casa, sem fazer os fundamentais, é muito temporário também. Você vai tomar, talvez, alguma coisa que vai se fazer bem um dia, mas logo, logo você vai estar procurando outra coisa, porque essa coisa não está sendo suficiente. Então, eu acho que a primeira coisa realmente é fazer as coisas bem e você se sentir bem todo momento da vida. Não só quando você toma um nootrópico, eu vou trabalhar bem porque eu tomei, sei lá, uma bacopa ou alguma coisa que vai me concentrar, um ginkgo biloba, eu não sei. Não, você vai trabalhar bem o tempo todo, e um dia que você estiver querendo, sei lá, sair um pouco da sua zona de conforto, fazer algum esforço a mais e tudo, você pode tentar utilizar uma planta ou um nootrópico para conseguir isso. Mas o trabalho de todo dia é o básico. É isso que a gente tem que fazer. Perfeito.
Isso aí. E quais são as tuas experimentações hoje? Quais são os teus hacks que você costuma aplicar? Igual você comentou que você realiza a sauna, né? Tem mais alguns outros hacks que você incluiu na tua vida? Ah, tem vários. Primeiro, eu tenho um ritual da manhã, e eu acho que isso ajuda muito. Primeiro, a gente tem que saber que nosso dia ele começa na noite anterior. Então, na noite anterior, já o fato de desligar o telefone, de fazer o que a gente chama de pôr do sol digital, né? Que quando o sol tá se pondo, você tem que pôr de lado tudo que é luz azul, tal. Tem gente que usa o óculos amarelo, tem gente que não usa, enfim. Eu acho que o fato de você saber o que você está fazendo, não ir dormir bêbado, não ir dormir mal, muito tarde, ver um filme violento, todas essas coisas que todo mundo sabe, né? Uhum. Então, antes de dormir, já fazer um tipo de um relaxamento, alguns exercícios de respiração, nada muito longo que precise de muito tempo. É uma instalação de pequenos hábitos, assim, que vão ter um impacto enorme quando você vai pondo mais hábitos como esse. Então, à noite, tranquilo, não comer muito tarde, tal, não sei o quê. E de manhã, quando eu acordo, eu faço alguns rituais um pouco ayurvédicos para a limpeza do dente, da boca e tal. E sempre faço um pouquinho de exercício um pouquinho de yoga, de exercício de respiração, de pranayama, e um momento de meditação e gratitude. Tem gente que faz isso através de um jornal, tem gente que faz isso através de eu faço na minha mente mesmo. Eu não escrevo, eu faço meus exercícios, fico parada e depois eu tomo meu banho frio. Então, esses são meus hacks da Da manhã. manhã. Aí depois eu vou fazer meu. Eu acho importante também as pessoas saberem que exercício não é só esporte. Eu vou ficar sentada 8 horas por dia, mas eu faço meia hora de exercício de manhã e faço uma hora de academia à noite. E o resto do tempo estou sentada. Não, eu acho que a gente tem que fazer esses micromovimentos o tempo todo. E senão a gente fica também distraído, né? Quando você fica muito tempo na mesma posição, tal, você acaba se distraindo com o telefone, se distraindo com outra coisa. Então, eu acho uma coisa importante, como hack, é você estar sempre em movimento. Sei lá, fez 60 minutos de trabalho a fundo, bem concentrado, sem distração, dá uma levantada, faz sei lá, uns alongamentos, ou uns polichinelos, não importa, qualquer coisa é melhor do que nada. Dá umas andadinhas. E eles fizeram bastante pesquisa e descobriram, né, que é melhor você fazer, sei lá, 3 caminhadinhas de 10 minutos do que uma caminhada de meia hora. Porque você está se movimentando, está utilizando seus hormônios de uma maneira diferente, está ajudando seu corpo o tempo todo. E eu acho engraçado esse termo de sedentário ativo, né? Que é um sedentário o dia inteiro e depois vai para academia e acha que está tudo bem. É, Então, eu acho que é importante fazer o tempo todo um pouquinho de movimento. eu conversando ontem não, essa semana, com o Dr. João Vitor, nós gravamos aí recentemente, a gente estava falando de um artigo australiano que fala sobre isso, que muitas pessoas têm esse hábito de se exercitar, assim, uma vez ao dia, ou só no final do dia, ou só no começo do dia, e passar o resto do tempo sentado. E quais são os malefícios de tudo isso? Né? E no artigo fala que é melhor que você faça exatamente aquilo que você disse, né? Trabalhe um pouco, fique um pouco ali naquela posição, de repente faça uma flexão, faça os abdominais, faça polichinelos, caminhe. Esses picados que você faz durante o dia são mais benéficos do que um só exercício ou uma só academia que você faz durante o dia. Isso já é comprovado lá. E não é difícil você instalar esses hábitos. Por exemplo, levantou para tomar um copo d'água. Faz 2 agachamentos. Foi fazer xixi. Faz 3 polichinelos, sabe? O tempo todo dá para Uhum, fazer instalar. É só você se lembrar de instalar isso. Cada vez que eu uhum. for fazer xixi, eu vou fazer uma flexão. Pronto, instalou. E é divertido, porque você pode fazer disso tudo um grande jogo com você mesmo. Então, é bem interessante de ver as coisas dessa maneira também. Eu faço alguns experimentos assim com relação a exercício físico. Então, uma vez quando eu saí
de uma reunião um tanto estressante, aí você acaba acumulando esse estresse para a próxima reunião. Mas como eu tenho já um certo hábito de realizar alguns exercícios em casa, eu saí da reunião estressante, fui lá e fiz 70 flexões de uma vez, direto. Então, tipo, depois das 60, você já começa a se arrebentar. Quando eu saí das 70 flexões, eu tinha esquecido completamente da reunião. Meu foco já não estava mais naquele estresse. E tinha muito sangue circulando, né? O cérebro já tinha mudado já de estação, basicamente. Então, é benéfico Você até mesmo entra nesse no... sentido. Não, você entra no estado de flow, né? Uma vez que você faz alguma coisa. E é importante também que as pessoas, por exemplo, você está fazendo o seu trabalho a fundo lá, tal, está concentrado. Você sair dessa concentração, mas não pegar o telefone e ver e-mail, ou pegar o telefone e ver social media. Sair, ir para o sol, respirar, isso sim você vai sair completamente desse modo ativo para o modo off, para o modo completamente relaxado. Isso é importante saber, que não é o telefone, ou não é a televisão, e não é essas pequenas coisas que vão mudar o nosso estado de espírito. E se a gente não estiver mudando, fazendo on e off, a gente sempre vai estar meio que o ideal é estar bem oscilando cada vez mais. Porque se você estiver sempre mais ou menos, você nunca vai estar nem dentro do seu trabalho, nem concentrado, focalizado, nem fora, completamente relaxado. Então, seus hormônios, eles não vão estar sabendo exatamente o que está acontecendo. Você vai estar sempre num estado meio alerta, meio ruim. Uhum. Eu acho que as pessoas têm que prestar mais atenção. Hoje em dia, a gente está muito desconectado do nosso, sei lá, da nossa parte mais primitiva, assim, que é você está pensando, você está fazendo um trabalho, depois está desligando, está indo tem um contato com a natureza, fazendo outra coisa e depois voltando. Eu acho que a gente tem que estabelecer esses time blocks, né? Esses Uhum. blocos de trabalho e de lazer. Super interessante, e principalmente as crianças, porque hoje em dia nossos filhos eles estão sempre conectados a algum aparelho eletrônico e não tem o tempo de, sei lá, de se entediar, de criar, sei lá, um jogo na cabeça deles ou de ter essa criatividade que a gente tinha quando a gente era criança. Pelo menos eu lembro de estar dentro do carro durante horas, viajando para algum lugar e contando as faixas da estrada, assim, porque não tinha outra coisa a fazer. Hoje em dia, a galerinha, a meninada tá no carro vendo o iPad. É Eu aquele acho ócio uma dó. criativo, né? Ah, com certeza. Aí é nesse meio tempo que a gente consegue ter umas ideias legais, ter uns insights, tal. Não é fazendo alguma outra coisa. A gente não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é uma imaginação nossa. A gente só consegue fazer uma coisa ao mesmo tempo. Então, que faça essa coisa bem, Uhum. melhor do que fazer tudo mais ou menos. Exato. Exato. As pessoas têm uma dificuldade de completar aquilo que começou hoje, talvez por causa desse novo modelo, né? De você ficar muito nas mídias sociais e você não ter a sensação de ter tempo. Aí as pessoas começam, muitas coisas acabam não terminando e tem dificuldade em completar coisas, certas coisas. Acho que com esse advento da internet e das coisas acontecendo tudo muito rápido, mudou muito a mentalidade das pessoas nesse sentido. Sim, uma das coisas que o estoicismo aprende é que quando a gente se faz um commitment, como se diz, a gente fala que vai fazer alguma coisa, fazer. Isso nos traz integridade já em relação a gente, em relação aos outros, e também não dá uma autoconfiança que a gente é capaz de fazer isso. Porque se você começa algum projeto ou fala, eu vou te encontrar tal hora, em tal lugar, e não vai, você acaba falhando com você mesmo e com os outros. Então você acaba perdendo essa confiança. Então você não sabe mais se você é capaz ou não de fazer. E outra coisa que eu acho interessante do estoicismo para a gente conseguir atingir nosso potencial máximo é se sair dessa zona de conforto de vez em quando. Então, se lançar. Uhum.
Não ficar sempre fazendo as coisas que você já sabe fazer, fazer um pouquinho mais, ficar sei lá, uns 30 segundos a mais nesse banho frio, fazer um pouquinho mais de exercício, mas não tanto que você vai acabar se fazendo um mal, né? Uhum. Só saindo dessa zona de conforto, só para você aumentar um pouquinho essa homeostase, só para você ir um pouquinho mais longe cada vez. Indo cada vez um pouquinho mais longe, você vai atingir um potencial que você nem imaginava que você consegue. Exato. Permita-se se experimentar, né? Você está sempre dando um passo a mais a cada dia. Quais outros hacks aí você costuma fazer, principalmente na parte da tarde e à noite? À tarde, de manhã eu faço meus estudos e depois eu tenho os trabalhos de casa, tal, com as crianças, com o marido, então a gente sempre tem cliente que vem comprar vinho, tal, então eu sou cozinheira, então eu cozinho bastante, e à tarde é quando eu consigo ter tempo para fazer esporte, eu sou viciada em esporte, ou eu vou correr, ou eu vou fazer kitesurf, ou eu vou pedalar, ou eu vou fazer meus exercícios de resistência. Comprei um kettlebell, achei isso muito divertido. Então, eu estou aprendendo vários outros exercícios, porque aqui eu moro na fazenda, aqui não tem academia, então a Uhum. academia é dentro da minha casa mesmo. E sempre, sempre saio para andar descalço um pouco e fazer meus exercícios de respiração, meus pranayamas, nos lugares bonitos que tem por aqui. Eu tenho a chance de viver numa fazenda que tem 500 hectares, então eu tenho bastante lugar para andar, não vejo carro, não vejo pessoas se eu não quero ver, não vejo ninguém. E tenho também a chance de poder, a gente faz um trabalho aqui que chama UFIM, eu não sei se já ouviu falar de UFIM, a gente recebe gente do mundo inteiro, jovens, de todas as idades, que querem aprender um pouco a agricultura biodinâmica e orgânica. Então, a gente tem uma casinha para eles e todo dia eles vão trabalhar ou na vinha ou na horta com a gente e para aprender alguma coisa nesse sentido da plantação mesmo, né, da agricultura. Então, é super Legal. interessante. Então, todo dia eu posso falar com gente de vários países, você acaba se informando de várias coisas diferentes, né, de culturas diferentes da sua, o que é muito enriquecedor. O network entre culturas é muito legal, né? Você aprende muito com as pessoas que passam, né, pela sua vida. Quem tiver a oportunidade de realizar esse tipo de trabalho, seja é que agora, no tempo de pandemia, torna-se um pouco mais complexo, mas você fazer um mochilão, por exemplo, pela Europa, pela América, ou em qualquer outro lugar, e conhecer pessoas novas e conversar com essas pessoas, isso expande muito a tua mente, né? A tua cabeça, diante do contexto seu, assim. Não fica parado no seu mundo, você experimenta novos mundos, né? É super importante. Além disso, dá para fazer esse tipo de mochilão sem grana nenhuma, porque você vai trabalhando, fazendo esse UF, vai trabalhando nesses lugares e continuando a viajar, conhecendo gente. Você volta não só com uma bagagem cultural super rica, mas como sabendo fazer manualmente, ou sabendo plantar sua própria comida, cuidar dos porquinhos, enfim, você aprende muita coisa. E falar outra língua, por exemplo. Então, acho que a única coisa a fazer é começar, pôr em prática a, a própria ação, né? Não adianta ficar só nas ideias, tem que partir para a ação. Interessante. E você, por ter uma vinícola, você pode dizer melhor do que todo mundo, o consumo do vinho é benéfico, é ruim, consome muito, consome pouco, o que é o ideal? O vinho, ele é álcool, né? Como toda outra bebida alcoólica. Então, eu não acho que seja benéfico de jeito nenhum. Tem uma parte benéfica que é mais a parte social, vou falar assim, do vinho. O vinho é uma coisa muito legal para você consumir socialmente, assim. Porque as pessoas, como o álcool vai te fazer ficar um pouco mais soltinha, assim, você vai acabar falando, se abrindo mais com algumas pessoas, enfim. Mas o álcool no corpo mesmo, no fígado e tudo isso não é uma boa coisa, não. Eu tinha um avô
que cuidava só de fígado e de cirrose, então eu conheço bem os efeitos do álcool a longo prazo. Mas eu acho que tomar um copo de vinho de vez em quando, se não for um hábito de tomar todo dia uma garrafa, eu acho que se você fizer tudo direitinho, tá se alimentando bem, tá se exercitando bem, tá dormindo bem, não é isso que vai acabar com a sua vida. Mas não acho que ter o hábito de tomar vinho todo dia é uma coisa boa. Interessante. Quem comentou sobre isso comigo foi realmente o Dr. Pedro Chestatsky, que eu estava comentando sobre ele. Ele falou justamente a utilização do vinho para essa questão social. Se você for abrir um vinho, tomar um vinho, o poder antioxidante dele não é tão poderoso quanto as pessoas imaginam e tudo mais, mas para essa questão social vale muito a pena. Então, quando ele fala de longevidade, o consumo do vinho com os amigos é extremamente benéfico. Igual, existem várias Blue Zones em todo o mundo, e ele comenta bastante o Blue Zone da Sardanha, se eu Uhum. não me engano. Sardinha. Sardenha, eu não É, sei. esse. Aí lá eles consomem vinho, né? Tem um senhor lá que era, eu até vi, acho que na Gil, um senhor lá de quase 100 anos, ele faz várias caminhadas durante o dia, mas boas caminhadas que ele realiza é até o bar para tomar um cálice de vinho com os amigos. Aí eles falam, poxa, a longevidade está no vinho? Não necessariamente. Porque ele vai lá conversar com os amigos, ele caminha, acho que ele anda 1 ou 2 quilômetros até o bar. Então, assim, está no percurso, está na amizade, e as pessoas acabam focando só no vinho. Isso é um ponto Porque a interessante. gente a gente gosta de beber e quer ter um viés positivo em relação ao vinho, né? Cada um acredita no que Exatamente. quiser. Mas assim, a parte mais legal do vinho é a parte social, com certeza, porque essa coisa de antioxidante, que não sei o quê, que vinho é bom, vinho tinto para o coração, tal, não sei o quê. Não tomar vinho é melhor, eu acho, para a saúde, sinceramente. Mas você perde uma parte legal da vida, que é essa confraternização com outras pessoas. E o mundo do vinho é muito legal. A gente tem muitos amigos que fazem vinhos naturais, como a gente, né, sem sulfito, sem produtos enológicos, e é uma comunidade, é uma tribo, e é muito interessante encontrar as outras pessoas, trocar ideias sobre o tipo de vinificação, e que tipo de cepagem, né, que tipo de uva, tal. Então é muito rico o mundo do vinho, mas a gente não pode cair na dicção, né? Não, como tudo na vida, não pode ser em excesso, porque não adianta, porque você acaba desequilibrando todo o resto da sua vida. Exato, exato. E em relação a monitoramento, gadgets, você chega a utilizar alguma coisa para monitorar a tua saúde, seja um relógio ou alguma coisa nesse sentido? Não, eu não tenho nada, eu não tenho Oura Ring, eu bem que queria ter, eu acho interessante, ou um monitor de glucose, eu sou super curiosa em relação a isso, ou quando você está fazendo uma dieta cetogênica, ter o aparelhinho para medir a cetose e tal, mas eu nunca fiz. Talvez no futuro eu me empenhe mais e gaste um pouco de dinheiro nisso tudo. Por enquanto eu estou fazendo meus fundamentais, como eu falei para você, estudando, dormindo bem, fazendo. E eu sinto, eu acho que também eu acho interessante todos esses gadgets, mas eu acho mais interessante ainda você levantar de manhã e saber como você está se sentindo. O seu corpo vai te falar. Se você prestar atenção, ele vai te falar. E você vai sentir, por exemplo, se você, que fase do ciclo menstrual você está, se sabe exatamente o que está acontecendo quando você presta atenção ao corpo. Eu acho que um dos problemas de você se basear muito nesses gadgets é que você está pondo a responsabilidade em outra coisa, Uhum. não só em você. Então, eu acho interessante, antes de querer usar todos esses pequenos gadgets, você saber exatamente o que está acontecendo com você. Sentir, hoje eu acordei não tão bem, vou fazer um pouco mais de respiração, vou fazer um pouco mais. Na verdade, eu acho que quando você não está se sentindo tão bem,
é aí que você tem que usar mais ainda da sua força de vontade, assim. É aí que você tem que ir um pouco mais longe, porque aí você vai aumentando, né, a sua barra, né? Raise the Uhum. bar. Então, então esses gadgets é interessante para quem está fazendo uma pesquisa ou você tá provando alguma coisa. Aí é interessante para você realmente ter certeza do que você está achando que você está fazendo. Mas Uhum. para mim, por enquanto, eu não vejo muita necessidade. Eu vou correr, eu nem corro com relógio, eu nem sei quantos quilômetros, quantos passos eu dou por dia, quantos. Não sei, eu acho que pode ser interessante como um jogo ou como uma motivação. Ah, hoje eu vou fazer meus 10 mil passos por dia, hoje. Mas também pode ser alguma coisa que se fica muito ligada só nisso, geralmente é alguma coisa eletrônica, e a gente já tem coisa eletrônica suficiente na nossa vida. Então, eu acho mais interessante você sair para pisar na terra sem, sem lenço e sem Uhum. documento. Melhor do que os gadgets é a sensibilidade ao ouvir o corpo, né? Igual você disse. Acho que falta muito disso para muitas pessoas, né? Às vezes a pessoa acaba se apoiando muito às métricas apresentadas, mas ouvir o próprio corpo e supri-lo nesse dia, acho que é o ideal. Igual você disse, às vezes você acorda não tão bem, você pode trabalhar a tua respiração, às vezes você acorda super bem, e nesse dia você pode se exercitar, então ouvir o seu corpo, respeitá-lo, é nos princípios barrackers aí que vale a pena seguir. Principalmente na questão da alimentação. Se você comeu batata e teve sono depois do almoço, é óbvio que você teve um pico de glicose, depois a glicose desceu e que você ficou com sono. Uhum, Então, eu acho você sentir que tipo de alimento te traz mais energia, que tipo de alimento te tira energia, isso tudo cada um, e é muito individual. Eu acho que não dá para a gente generalizar nada, não dá para, todo mundo tem que ser vegano, todo mundo tem que ser carnívoro, todo mundo tem que ser isso. Uma coisa que todo mundo tem em comum, todos esses como se diz, seitas nutricionais, que não tem como ir processado, isso todo mundo sabe. Aí uhum. depois cada uma vai ter a sua peculiaridade. Então, acho que cada um tem que sentir. Se você, para você, assim, comer queijo não te faz bem, você começa a ter espinha, você se sente, sei lá, um pouco diferente, um pouco deprimido, não sei. Eu acho que por isso que a gente tem que. Não, eu não tento convencer ninguém a fazer o que eu faço. Eu acho que cada um tem. Eu posso dar umas dicas, os meus achismos, mas eu acho Uhum. que cada um tem que sentir, cada um tem que ser o seu próprio médico, seu próprio responsável por sua vida, assim. Ninguém sabe o que está passando na cabeça e no intestino dessa pessoa. Então, você pode pedir ajuda, mas cada um tem que saber fazer suas próprias experimentações, como todo biohacker. Exato, exato. Cada um tem uma biologia diferente, né? Eu fiz um teste aqui com uma empresa chamada Genera, não sei se você já ouviu falar. É um teste para checar minha biologia, né? Para entender quem sou eu ali do ponto de vista genético. E eu vi ali quais são os alimentos que me ajudam mais a performar, qual menos me ajudam, tipos de fibra muscular. Acho que conhecer a si mesmo é o ideal para você fazer uma boa alimentação. Igual você disse, nem todo mundo precisa ser igual, nem todo mundo precisa ser vegano ou precisa ser carnívoro. Cada um performa de um jeito diferente. No meu caso lá, eu tive que baixar os meus carboidratos ali. Eu tenho uma tendência muito grande à obesidade, a engordar, por exemplo. Então, E- é mas customizado, você né? já sabia disso, não sabia? Só confirmou alguma coisa que você já Na, sabia. na verdade, eu tirei os carboidratos e emagreci, né? Emagreci bastante. Mas depois que fiz o teste genético, eu comprovei cientificamente de que o que eu estava fazendo era o caminho certo. Mas em outros casos, nem sempre, né? Tem muitas pessoas que consomem o carboidrato tem o carboidrato como fonte de energia e conseguem performar melhor do que eu. Tá? Então, tudo isso é muito biológico, é muito de pessoa para pessoa. Sim, é claro que o consumo excessivo de carboidrato sempre vai ser ruim para todo mundo, né? É, Menos para quem só come mandioca sei lá, nas Ilhas Fiji, porque eles só comem mandioca lá. E mais para gente, né,
a nossa cultura aqui do Ocidente e da modernidade, consumir muito carboidrato é óbvio que não vai fazer bem. Mas consumir, eu acho que a gente come muito de qualquer jeito, em geral, assim. A gente tem muita abundância de comida e a gente não consegue se regrar porque a gente foi feito para comer bastante, né? Porque a gente não sabia se daqui a 2 dias ia ter comida ou não. Então, Justamente. então eu acho que isso hoje em dia essa é a parte mais difícil, né? Antes o ser humano ficava caçando e tentando achar comida para a tribo, para poder sobreviver. Hoje é o contrário, é ficar longe da comida para poder sobreviver. Pior que é verdade. Conversando com o Henrique Altran, é um nutricionista aqui no Brasil, Sim, a eu gente estava ouvi o falando podcast, é muito bom. sobre a era paleolítica. Era normal o não comer, né? O não se alimentar. E É, hoje, com essa abundância, a gente está se destruindo, né? Então, se tem alguma porcaria em casa e você está com fome, as chances de você comer aquilo é enorme, né? mas aí é Então, que tá. enfim. Eu acho que você, quando você vai diminuindo o açúcar, vai fazendo um pouco de restrição de horário alimentar, tudo, o seu corpo se regra também. É incrível. Uhum, Depois que eu comecei a fazer, sei lá, entre 12 e 16 horas de restrição alimentar, né? Como jejum intermitente, né, que a gente chama, você tem menos vontade de comer coisinhas assim durante o dia. uhum, Eu acho que é só uma questão, isso é um outro hack que eu acho que é tão fácil de fazer que todo mundo pode. Ah, fica uhum. pelo menos 12 horas sem comer, não precisa comer a cada 3 horas. Isso é muito balela. Então, acho que no começo você vai falar, é meio difícil, eu não consigo, estou muito acostumada a jantar às 9 da noite, a tomar café da manhã às 7. Mas aí uma vez, primeira semana é difícil, depois você vai se habituando e depois você fala, meu, muito bom. Tô super regrado, tô feliz, tô sem problema de estar tendo que comer o tempo todo e muito bom. Vamos nessa. Então, Exato. independente da dieta que você tem, eu acho que isso é muito fácil para todo mundo fazer. Uhum, exato, com jejum intermitente a gente se sente bem melhor, né? Consegue ter parece que uma mente mais clara, um corpo mais disponível, mais ali, como é que eu posso dizer? Mais disposto a trabalhar, a pensar, a produzir. Bem Ah, com interessante. certeza. De qualquer jeito, depois que você come, seu organismo está em modo digestão, então não dá para você Uhum, pensar tão rápido quanto se você não tivesse comido. exato. Bom, pessoal, conversei com a Karina Baixa. Muito obrigado, Karina, pelo seu tempo, muito obrigado pela sua participação, por você compartilhar a tua experiência conosco. Foi bem legal. Obrigada a você, Renato, e muito sucesso com o podcast, muito bom. É bom que tem uns podcasts interessantes no Brasil, de biohacking, de todas essas longevidade, de todas as coisas tão importantes assim. Excelente. Valeu.